Oi, pessoal, tudo bem? Tem gente que já está perguntando como é que vai ser essa transmissão, né? Boa noite para todo mundo. É só clicar aí no Face. É isso aí, Ti? É isso aí, eu acho que é, né? A primeira live, eu acho que é. A gente tá no universo do acho, porque para os dois essa vai ser a nossa primeira live, a primeira live que a gente guia, né? É, Eu já fui convidada para fazer, mas nunca guiei. É difícil falar sem ter uma plateia na frente, e né? acho que é o começo do sonho pra gente virar youtuber, né? Isso eu não Quem sei. sabe? Não sei se esse é um dos meus sonhos, mas enfim, pelo menos de compartilhar conteúdo é. Bom, é um prazer ter vocês que estão aí. Não sei se já teve bastante gente que chegou ou não teve, mas é para a gente um momento muito importante, interessante, assim, esse de iniciar nesse universo da live, né? Acho que mais do que iniciar o universo da live, vem um pouco do propósito do Humans, que é trazer um conteúdo que faça das pessoas, enfim, ter uma visão mais positiva para o mundo, uma visão mais humana. Então, acho que mais do que a live é tudo isso aqui que está em volta do Humans. Acho que as pessoas já estão meio acessando. Talvez a primeira coisa que a gente possa fazer é se apresentar um pouco. Nem sei se todos me conhecem ou conhecem o Thiago. Acho que tem um público que veio por mim, outro por ele, outro pelo Humans. Então vai ser bom a gente dar um pequeno teaser de quem nós somos, né, Ti? É isso aí. Quer começar, Lazita? Ou eu começo? Começa você, Ti. Vamos lá. Vou ser breve, porque eu costumo ser breve, mas meu nome é Thiago Franzão, eu sou publicitário, enfim, adoro esse tema liderança, faço parte do Humans e, enfim, acho que o Humans é o meu plano A1 ou B1 depois da publicidade, ou junto com a publicidade. E é isso, minha carreira inteira foi na área de publicidade, em grandes agências de publicidade, e hoje fazendo parte desse grupo maravilhoso que é o Humans. Bom, a minha história é um pouco paralela, parecida com a do Ti. Eu tenho toda uma carreira também ligada à publicidade. Durante muito tempo atuei como atriz, como comunicadora, 360 graus, fazendo muitos projetos, e inclusive para o corporativo, e eu acho que esses projetos foram aumentando ao longo do tempo, né? Então, há muitos anos eu venho acompanhando grandes empresas, grandes negócios, grandes líderes em suas trajetórias, e eu gosto bastante do universo corporativo, vou confessar, apesar de ter todo um viés também artístico, o corporativo me chama muito a atenção. E eu, durante muitos anos, já faz bastante tempo que eu desenvolvo atividades dentro do corporativo motivacionais, atividades de desenvolvimento humano, a gente ministra workshops, palestras, então, bem ou mal, esse é um público que me diz muito respeito, e eu acho que quando a gente fala de liderança, né, e se essa liderança é uma liderança que começa a ter um norte para os novos contornos de mundo, novos líderes que têm uma consciência maior, acho que podem impactar um grande número de pessoas. Então, acho que esse tema também me diz respeito. Eu venho acompanhando líderes que têm uma gestão super eficaz, super eficiente, mas nem sempre são pessoas que olham para as pessoas, para o aspecto humano. Em contrapartida, outros líderes extremamente inspiradores que estão fazendo grandes revoluções, porque conseguiram atrelar o resultado, né, para os acionistas que estão sempre de olho, mas também uma gestão super voltada para pessoas, né? É isso aí. Então, acho que é um pouco disso. Acho que falei bastante já, né, Bora Ti? começar. E não é importante falar que a gente está com uma colinha, Mas é bom que, né? enquanto isso, as pessoas vão entrando aqui, né? Vamos falar que a gente está com uma colinha. Oi, Jans, tudo bom? Janaína Irage, nossa, de Pirinópolis. Ou então de Brasília, acompanhando a gente, que legal. Obrigada, pessoal. Já tem pessoal participando. Eu acho importante também comentar, né, Ti, porque você vem acompanhando equipes, né, faz um tempo. Você é um líder. Eu acho que eu observo líderes e a liderança é um assunto que é bastante importante para mim. No meu repertório, eu estudo bastante a questão da liderança, principalmente os novos modelos de liderança, mas você é líder, né? Você tem equipes. Então, acho que a gente vai contrabalancear aqui um pouco, de uma parte mais filosófica, obviamente com o suporte do livro, mas trazendo a experiência do Thiago liderando grupos, né, Ti? Já faz bastante tempo. Né? Já faz algum tempo, acho que já faz alguns bons anos que eu tive a oportunidade de ter um time um pouco maior, né? Quando você começa a ter mais gente dentro mais colaboradores dentro do seu time. E aí a liderança sempre é um desafio, né? Acho que não é só um desafio do ponto de vista das expectativas de resultado que a gente tem em todas as companhias,
Mas mais do que o resultado é como você engaja as pessoas, motiva as pessoas e trata as pessoas como seres humanos para que elas, junto com você, busquem um objetivo, busquem um resultado e vistam a camisa da empresa. E vistam a camisa da empresa não só por vestir, mas porque elas enxergam que no líder, o líder também veste a camisa delas. Que legal. Eu acho que a gente vai trazer bastante desses dois lados, né? E acho que por que a gente escolheu esse tema liderança para ser um tema que a gente começa aqui as lives do Humans Can Fly? Por que liderança, Ti? Qual é o impacto da liderança no mundo de transição que a gente enxerga? Eu acho que, do ponto de vista de pessoas, né, acho que não dá para separar isso, né? As pessoas não é uma pessoa dentro do trabalho, não é outra pessoa fora de casa, né? Elas são uma só. E acho que, de alguma forma, hoje não tanto, hoje a gente vê mais um movimento acontecendo do ponto de vista de um treinamento para gestão, mas na maior parte das vezes a gente foi crescendo e nós fomos assumindo novas responsabilidades, assumindo novos cargos, tendo mais expectativas dentro das companhias. E essa subida, essa ascensão, ela geralmente é muito provocada porque você acaba fazendo bem uma coisa que você já domina, né? Você acaba... enfim, eu trabalho na área de mídia, então a gente trabalha, enfim, você pega uma pessoa que vai super bem na área de mídia e a sessão dela acaba sendo natural pela qualidade do trabalho que ele exerce. Mas a gente não é treinado desde o começo a lidar com gente. A gente não é treinado para virar líder. A gente geralmente é treinado para entregar bons resultados. Então, e acho que é isso que separa um gestor de um líder. Né? O gestor, ele consegue coordenar fluxos, o gestor, ele consegue coordenar os resultados, o gestor, ele consegue fazer várias coisas e faz com que a roda ande. Mas um líder, ele consegue fazer tudo isso e, aí, acima de tudo, inspirar. Acho que tem uma diferença bem grande, né, do líder que é inspirador e do que é gestor, né? Você está colocando essa diferença, né, Tio? Eu acho que, assim, o ponto é que a gente não foi treinado para gerir pessoas, a gente foi treinado para fazer bem o que a gente faz. Hoje, você começa a ver mais cursos falando sobre liderança, você vê que há uma preocupação de liderança dentro das companhias, que as companhias estão, inclusive, promovendo cursos de liderança internamente. Mas, se a gente for olhar no passado não muito distante, não era essa a realidade, né? Pelo menos para a maior parte das companhias. E é por isso que é importante falar de liderança. Porque um líder impacta a vida dos seus liderados, dos seus colaboradores, não só no ambiente de trabalho, né? Impacta a vida. Como um todo. Positivamente ou não, né? Positivamente ou não. Acho que os gestores, talvez, né? E eu, enfim... Agora os líderes impactam mesmo, porque eles inspiram. E você tem um modelo a seguir, né? Sim. E acho que só para concluir, para mim é muito importante falar sobre liderança, porque eu tive a sorte de trabalhar com grandes líderes que me inspiraram e que, obviamente, que me ajudaram a formar a minha carreira e me deram muito suporte. E, além de suporte, me inspiraram e me trouxeram grandes aprendizados. Então, enfim, gostaria que todos pudessem passar por essa mesma trajetória, que é muito gratificante. Tem um outro ponto de vista a respeito do assunto. A gente vai hoje trazer o livro, né, que é o Líderes se Servem por Último, que é esse, Como Construir Equipes Seguras e Confiantes, do Simon Sinek, que por acaso eu e o Thiago lemos, e foi um livro que a gente leu meio concomitantemente, né, e fez muito sentido, tanto para mim quanto para ele. Mesmo não sendo da área de gestão, foi um livro com muitos cases, muitos exemplos legais, que ele contextualiza gerações, a história que a gente atravessa, o porquê a liderança foi se transformando ao longo do tempo, como ela era antes, como ela ficou depois, e as premissas para você construir equipes seguras e confiantes. Então ele traz, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes desse livro, ele tem um outro livro que se chama Por Quê?, que é muito legal, que está atrelado a uma teoria dele do Golden Circle, que também eu gosto muito, tem um TED dele, não sei se é um TED ou uma apresentação, acho que é um TED, que vale muito a pena pesquisar, do Simon Sinek. E ele, nesse livro, ele traz algumas outras informações. Ele coloca, no momento que ele escreveu o livro, que 80% dos americanos não estavam felizes com o trabalho deles. E quando você não está feliz, você tem um aspecto muito negativo dentro e fora da companhia. Porque dentro da companhia você não é tão produtivo, e quando você chega em casa, você não estando feliz com o seu trabalho, você acaba impactando na sua família, no seu dia a dia, com seus filhos, na relação com seus amigos, inclusive com clientes, com parceiros, colaboradores. Então ele fala assim,
quando você tem um bom líder, um líder inspiracional, que começa a perceber que as pessoas não estão felizes ou que estão num ambiente onde tem medo, tem receio, tem muito cortisol, a gente vai falar disso também, eles conseguem reverter o quadro, talvez colocar pessoas no lugar certo onde elas têm que estar, mexem nas pessoas, motivam, selecionam pessoas legais, inspiram, dão ferramentas para aprendizagem. Essa pessoa ficando mais feliz no trabalho, que seria muito legal inverter, 80% de pessoas felizes, elas vão impactar positivamente todo o contorno delas. Impactam positivamente dentro do escritório, do trabalho, impactam dentro de casa, impactam no mundo que vivem, impactam todos os parceiros. E acho que quando a gente tem bons líderes, a gente vai conseguindo deixar um ambiente mais interessante em que as pessoas sintam maior felicidade. Muita gente que está vendo a live sabe acho que de uma história minha, de um mochilão que eu fiz durante 2 anos, pesquisando o que motiva as pessoas no mundo, com o Danilo, que está aqui hoje de produção, né, Dan? Ele está dando oi para todo mundo. E quando a gente voltou para o Brasil, depois de pesquisar o que motiva as pessoas ao redor do mundo, nós fomos convidados para fazer uma pesquisa sobre o que motiva os brasileiros. E foi uma pesquisa bem grande, junto com a Lid Pix e também com a Cristina Panella. E a gente, formulando as perguntas, uma hora entra na pergunta: o que te motiva no teu trabalho? Né? Quais são os fatores motivacionais no teu ambiente de trabalho? E muita gente, assim, o lado material é muito pequeno, quase não aparece, e na verdade que ele entra em sintonia com mais uma pesquisa da Understanding Brazil's Workforce. Quase que nem entra no ranking, né? Quase nem entra no ranking, mas as pessoas, elas falam muito de bons ambientes, ambientes saudáveis, ambientes de aprendizagem, ambientes onde você é reconhecido por aquilo que você faz e onde você consegue expressar o seu talento. Então, também, eu acho que são insights muito grandes, porque quando a gente está falando de liderança, se a liderança só achar que as pessoas se motivam, ficam felizes por conta do retorno financeiro e material, não é verdade. E no Brasil, o ranking é disparado. O brasileiro, ele é apaixonado, ele gosta de se conectar com as pessoas, ele precisa estar num espaço onde ele se sinta fluindo bem, né, Thiago? Eu acho que tem Eu gosto de uma frase que às vezes eu repito, que é: as pessoas, elas não trabalham necessariamente para as empresas que elas trabalham para as pessoas. Porque a hora que muda uma liderança, a empresa, ela pode permanecer com o mesmo nome, com o mesmo espaço físico, com o mesmo endereço, mas ela pode ter uma mudança radical e completa para o bem ou para o mal. Super. Então, e eu sempre disse isso, eu sempre trabalhei geralmente para as pessoas que me contrataram, pois o vínculo de confiança ele é estabelecido com as pessoas, não necessariamente com um endereço, com um nome, uma marca. Né? Tipo, é siga o líder mesmo, então, né? É siga o líder. Se ele te inspira... É literalmente siga o líder. E eu acho que é isso que tem acontecido cada vez mais. A geração mais nova, ela está muito mais voltada para isso, porque você vê que, às vezes, para uma geração millennial, eu peguei o finalzinho dela, mas é muito mais importante. Você, às vezes, está numa startup com um desafio gigantesco, com pessoas motivadas que estão sempre umas apoiando as outras, do que necessariamente estar numa grande corporação, numa grande companhia. Então, o desafio, ele muda. O desafio, ele não é necessariamente um status ou uma patente. O desafio é necessariamente o que mexe com a emoção e com o coração das pessoas, no sentido do que faz valer a pena, né? Que legal. Só lembrando que nós fazemos parte de uma iniciativa chamada Humans Can Fly, que vocês estão vendo aí no Facebook. E a gente também escolheu o livro do Simon Sinek, porque o Sinek, bem ou mal, ele está muito orientado para os mesmos valores da gente. Porque a proposta básica desse livro é que as lideranças passem a ser mais humanas e mais voltadas para as pessoas. Óbvio que sem esquecer do resultado, porque ninguém vai ficar abraçando árvore o dia inteiro, só, vamos, né? A gente precisa ter o resultado, a empresa precisa promover o sucesso, né, dos seus serviços, dos seus produtos, mas o Simon Sinek, ele tem uma visão extremamente humana. E ele coloca essa visão humana, essa gestão de pessoas muito alinhada, já orientada para esse mundo novo que a gente chama, que está surgindo no horizonte. A gente está, de fato, num mundo em transição, é um mundo de uma transição muito forte, onde os paradigmas, os valores, tudo que a gente aprendeu parece até hoje, parece que as coisas estão se transformando exponencialmente. E a gente começa a ver novos contornos do que vai ser a nossa história, a história humana daqui para frente. Então, o seu aspecto cultural, político, educacional, social, tudo está mudando,
Por que a liderança não vai mudar? Ela tem que mudar para acompanhar as mudanças, as outras macro mudanças. O líder, ele tem que perceber que assim como o mundo está se transformando, a posição dele também pede coisas diferentes. Então o Simon Sinek trata muito sobre isso, é um novo modelo de gestão que ele propõe, sem esquecer, óbvio, dos resultados que são super importantes para pequenas, médias e grandes empresas, não importa para qual tamanho, certo? Eu acho que a gente vai passar por isso, né? Mas no final ele traz algumas situações e exemplos e gráficos e resultados que as empresas que apostam em pessoas no médio e longo prazo têm melhores resultados do que as empresas que olham para o resultado a curto prazo. E o resultado a curto prazo vide-se você olhar para uma gestão, que às vezes você tem uma gestão de 2, 3 anos de um CEO e que precisa trazer um resultado nesses 2, 3 anos, só que não necessariamente consegue trazer um resultado nesses 2, 3 anos se apostar em ações de longo prazo e de médio prazo. Então, às vezes, muitos investimento em pessoas e até algumas vezes o investimento em inovação, eles são sacrificados por um balanço positivo no final do ano. Só que esse resultado, no curto prazo, ele funciona, no médio e longo prazo, ele é arriscado. Aí a gente vê um pouco disso no comparativo que o Simon faz com duas empresas globais, em termos de resultado e orientação para pessoas. Acho que a gente já entra nesse assunto daqui a pouco, né? Acho que Eu só queria relembrar que a gente trouxe essa pesquisa sobre a felicidade no trabalho, ela foi feita no Brasil e na América Latina, mas eu vou colocar aqui os 5 primeiros lugares apontados pelos trabalhadores no Brasil como índices de felicidade no trabalho, que são, olha só, os brasileiros eles dizem que em primeiríssimo lugar o que dá mais felicidade no trabalho é o reconhecimento profissional. As pessoas querem ser reconhecidas por aquilo que elas fazem. Segundo, aprendizado e desenvolvimento de carreira. Isso também está muito próximo com a nossa pesquisa. As pessoas querem estar num ambiente que elas sentem que esse ambiente as torna melhores. Então, que amanhã elas são melhores do que hoje, porque investem em cursos, naquele lugar, naquele ambiente, ela aprende, ela melhora, né? Ela tem um desenvolvimento humano, pessoal e profissional. Terceiro lugar, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Isso é condição sine qua non. A geração millennial já é super ligada nisso. A próxima geração Z talvez seja ainda mais. Então, a gente precisa, os líderes agora precisam pensar que eles precisam dar condições dos seus colaboradores terem cada vez mais equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Olha a quarta posição, bom relacionamento com os superiores, portanto, com os gestores ou líderes. As pessoas querem ter um bom relacionamento. É importante que o líder seja aberto, que o líder seja empático, que ele escute as pessoas, né? E aqui o quinto lugar, bom relacionamento também com os colegas, portanto com os parceiros, com o seu próprio time. Então se a gente está em organizações que estimulam o medo entre as pessoas ou a competição, ele não tem esse índice de felicidade. Então quanto mais você promover espaços onde você tem a troca, compartilhamento, cooperação e colaboração, melhor. Eu vou só falar o sexto, que é muito legal, que as pessoas dizem que os valores da empresa são motivos de felicidade, quando você se conecta aos valores e provavelmente com o propósito da empresa também. Então fica aí um insight grande para a liderança, porque nenhum desses fatores, aqui está falando de hard skills, que são os skills mais voltados para a parte mais técnica do conhecimento, e sim para os soft skills que estão sendo muito falados hoje em dia, a gente faz uma live depois para falar deles, que são skills muito mais ligados ao comportamental, que são ferramentas que você não aprende, você nasce com elas ou você tem que se desenvolver. Por exemplo, líderes que sejam conectados à empatia, diplomacia, boa comunicação, imparcialidade. Os líderes do futuro, orientados para essa nova visão, vão ter que saber dar feedbacks, porque dar feedbacks é importantíssimo, sem você acabar com a pessoa. Ser agregador e feedbacks ser positivos educador. podem ser dados em grupo, negativos sempre no individual, né? Por favor, né, Thiago? Você já deu um feedback? Você já se arrependeu por dar ou já recebeu um feedback negativo em grupo? Não, nunca tive a oportunidade de ter bom, recebido feedback negativo em grupo. Mas hoje, olhando para trás, eu me arrependo de eventualmente não ter dado alguns feedbacks ou ter demorado para dar alguns feedbacks. Né? Acho que não uma história recente, mas uma história mais, um passado mais distante, sim. Enfim, mas é um aprendizado, né? O que você falou, liderança é um treinamento. E é um treinamento que precisa ser aprimorado todos os dias, porque todos os dias você se depara com novas situações,
com pessoas diferentes, com pessoas que têm, enfim, histórias bem diferentes umas das outras. Então a gente está vendo que o líder hoje ele vai ter que, na verdade, segurar vários pratos ao mesmo tempo e estimular nele mesmo talentos que talvez no passado não fossem tão percebidos. Quando você fala que um líder tem que ser empático, é uma coisa muito moderna. Que um líder tem que ser, ele tem que saber agregar, né, ser um agregador de time, ou ser quase um mestre inspiracional, ou ser alguém que educa o outro. Talvez no passado não fosse bem assim, mas agora são novas premissas, novos talentos para os líderes do futuro, né? É isso aí. Então vamos lá. Tem alguma experiência pessoal que te conecta a esse tema? Líderes se seguem por último, Ti? Por que líderes se seguem por último, enfim? Acho que não necessariamente uma experiência pessoal, acho que não tem nenhuma experiência única que marca a minha carreira. Eu acho que foram várias experiências, né, a maior parte delas positivas, algumas delas negativas, mas que na vastidão dessas experiências a gente vai, enfim, encontrando um caminho e o melhor caminho para liderar. E não é que a gente acerta, a gente erra bastante, mas a gente pelo menos está mirando para um lugar mais virtuoso, que é onde a gente quer chegar como líder. Mas eu não me lembro exatamente de uma experiência específica, né? Se eu for citar, acho que mais experiências positivas, eu citaria o nome de quase todos os líderes e gestores que eu tive. Enfim, na sua grande maioria, eles formaram um profissional que eu sou hoje. Enfim, se eu sou um bom profissional, é culpa deles. Eles foram um profissional ruim também. Pessoal do Thiago, digita aí. Aliás, tem gente falando, o Irade está mesmo em Pirinópolis. Eduardo, muito obrigada por você estar com a gente. Renata Moraes, que legal que você está aí. Flávio Antunes, e tem muita gente legal. Aê, Cido, Denise, muito obrigada. Que legal todo mundo. Bom, eu tenho uma experiência que me conecta diretamente a esse assunto, esse tema. A produção está querendo falar. O que é a produção? Danilo, vai aparecer aqui para dar oi, porque tem um fã-clube que é teu também. Fala, galera. Tudo bom? Ajudando aqui por trás das câmeras hoje. Bom live para todos. Eu trago aqui algumas informações que o pessoal está compartilhando, que eu acho legal. Aqui eles não vão conseguir ler na tela, então estou trazendo aqui para eles, ó. Algumas delas são as seguintes. A Rose Augusta falou assim, ó, trabalhar em uma empresa que não motiva o crescimento é muito ruim. A Alessandra Mazzini Carneiro falou, ó, o Simon usa muito a questão de colocar o coração nas relações de trabalho. Sim. O Eduardo Droghetti falou assim, ó, eu tive 3 chefes que fizeram a diferença na minha vida profissional. Ele trazia a equipe a jogar no time dele. Isso é liderança. Parabéns, né? E Andréa Sanches falou, ó, super de acordo. As empresas são feitas de pessoas. Podemos ter a melhor tecnologia e infra, mas se não tivermos as melhores pessoas bem lideradas e engajadas, não adianta de nada. A gente pode fazer um coletivo para escrever um manifesto sobre liderança. Quem topa, fala aí que a gente pode fazer. E, inclusive, também a gente pode tentar fazer depois uma roda de conversa ao vivo sobre esse tema, porque eu acho bem legal. Só vou deixar uma pergunta no ar. Quando vocês entrarem no tema, vocês respondem para a Tati. Tá. Tatiana de Carvalho. Ela falou assim, ó, como fazer para levar maturidade e jovialidade a uma equipe com pessoas geração millennials? Que legal. Pode ser mais pro fim? Lembra a gente depois eu lembro vocês dessa pergunta. Fechou. Tá? Obrigada, Tati. Valeu, galera. Que legal que você tá aí também, acho que de Pirinópolis, Tati. Que legal. Não, a Tati de Carvalho, Tatiana de Carvalho. Ah, Tatiana de Carvalho. Tá bom, obrigada, Tatiana. Muito legal. Bom, eu estava contando de uma experiência que me conecta diretamente, acho super legal, porque os cases reais, eles trazem muita conexão pra gente, né? Eu, na época que eu trabalhava muito mais como atriz, nem sei se hoje em dia eu trabalho tanto, mas trabalhei muito durante um tempo, eu tive um prazer imenso de fazer um filme chamado Veneno da Madrugada, dirigido por um super diretor, que é um dos líderes inspiracionais para mim, chamado Rui Guerra, e a fotografia do filme foi feita pelo Walter Carvalho, que é uma sumidade em fotografia de filme de cinema no Brasil. E eu estou contando essa experiência porque uma vez eu ouvi algo que me chamou muito a atenção. A gente estava fazendo o que a gente fala as gravações noturnas do filme. A gente fala virada, a gente faz todas as gravações diurnas e no momento vira e começa a fazer as gravações noturnas, que são muito difíceis para a equipe. E a gente tinha todo um contexto que o filme precisava ter chuva, ter lama, ter umidade. A gente estava gravando no Rio de Janeiro, numa floresta, todo mundo super cansado. E teve uma hora que liberaram para um jantar, já era quase, sei lá, uns meia-noite.
Gente, o Rui Guerra e o Walter Carvalho não são mais super jovens, são de uma outra geração, estavam cansados do trabalho de vários dias gravando nesse ambiente, nesse contexto, e quando foi aberto o jantar, eles fizeram questão de esperar toda a equipe se servir, toda a equipe se serviu, inclusive foi primeiro o pessoal da equipe técnica, depois soltaram para os atores, e por último, o que sobrou, eles se alimentaram com o que tinha sobrado do buffet. Na hora eu fiquei muito tocada, porque eu falei, gente, eles são dois monstros do cinema, são duas pessoas que a gente tem que ter um respeito absurdo, e eles esperaram todo mundo e ficaram com aquilo que sobrou, e isso se repetiu todos os dias. Recentemente, eu, numa outra experiência, gravando no universo publicitário, percebi um líder, que também era o diretor desse universo publicitário, que na hora que foi dado o almoço, Thiago, todos nós fomos nos servir, todos tínhamos os mesmos pratos, a mesma comida, um buffet self-service, e de repente ele sentou no centro de todo mundo, com talheres dourados, com toda uma porcelana, pratos diferentes do que de todo mundo, acreditem se quiser, e veio uma comida diferente de todo mundo. Ele recebeu nesse dia peixe, camarão, coca-parras, não sei o quê, com um lencinho para ele comer. Quem é líder? Como uma pessoa dessa pode inspirar uma equipe, comendo no centro de todas as outras pessoas que estão trabalhando e dando duro, e recebendo uma alimentação diferenciada do que os outros? Um Messias, né? Talvez. Alguém pode entender? Quando eu li o tema desse livro, Líderes se servem por último, isso é liderança. É quando você tem uma equipe, você está prezando em dar o melhor para essa equipe. Você sabe quem trabalha duro, você está esperando aquele pessoal e você vai por último sim, por que não se alimentar? Foi para mim tão radical, eu fiquei tão revoltada que eu não conseguia ficar naquele ambiente junto com aquela pessoa. Então, os líderes que são líderes, não só eles se servem por último, como eles se abastecem exatamente da mesma nutrição que todos os outros, por favor, né? Você quer ser diferente? Você quer ter algo melhor? Então come em outro lugar. Não precisa comer com todo mundo se você não quer. Mas acho que se é seu time, come junto, que é mais legal, né? Espera o pessoal se servir primeiro. Então, Simon Sinek foi assim, perfeito. Certeiro. Certeiro. Bom. Não sei, vamos dizendo aí o que vocês acham, gente. A gente tem algumas citações, né, que a gente queria falar, mas acho que tem um ponto, não sei se a gente quer passar primeiro ou não, mas tem um ponto que era... que a gente tinha falado o porquê desse livro, né? Sim. Porquê do nome do livro. E o Simon Sinek também, para quem quer, né? Quer mandar essa? Bom, a gente tem o Simon Sinek, ele é um consultor americano, ele descobrimos há pouco tempo que ele foi publicitário, trabalhou em duas grandes agências, a Euro e a Ogilvy, e hoje é um dos principais consultores americanos voltados para negócio, consultores de empresas, ele dá palestras, é um palestrante, entre outras coisas, um palestrante motivacional, mas que fala muito sobre liderança, né? Ele é um cara super conhecido, tem alguns TEDs, algumas palestras incríveis e trabalha com algumas das principais companhias, né? Já foi consultor da Apple, já teve na Microsoft, enfim, ele é um cara com uma bagagem muito relevante e principalmente uma bagagem desse ponto de vista de liderança. Enfim, autor de 4 livros, mas um dos principais, ou o principal, é o Líderes se servem por último, né? E tem o Golden Circle que a gente falou no começo, né? Que é muito legal o porquê. Acho que ele tem em algum lugar, eu vejo se o Danilo acha para a gente mostrar até o final também aqui. Que é o que eu estou lendo no momento, inclusive. Mas o Simon Sinek é incrível, gente. Ele é um super pensador, um filósofo. Agora, por que ele denomina? Por que esse livro? Por que a gente escolheu bem esse? É engraçado porque eu vou ter uma parte que eu vou precisar ler aqui, que é um trecho do livro, mas ele faz uma analogia, ele começa o livro, ele ficou, se não me engano, ele ficou algum tempo dentro de uma estrutura militar, fazendo algumas pesquisas, e o nome do livro saiu justamente desse período da vida dele, desse período da pesquisa dele, né? E ele começa a justificar o nome do livro justamente falando como que funciona a parte do almoço, do jantar dos fuzileiros navais americanos, né? Então ele fala o seguinte: se você observar a refeição dos fuzileiros navais, verá que os jovens serão servidos primeiro e os maduros por último. E verá também que não é preciso nenhuma instrução. Os fuzileiros simplesmente fazem assim. No centro dessa atitude, muito simples,
está a conduta dos fuzileiros navais em relação à liderança. Espera-se que os líderes dos fuzileiros comam por último, porque o verdadeiro preço da liderança é a disposição de colocar as necessidades dos outros acima das suas. Os grandes líderes se importam com aqueles que têm o privilégio de liderar e compreendem que o verdadeiro preço da liderança é pago às custas do seu interesse pessoal. Essa é uma frase forte, né? É forte. Essa é uma frase que eu acho que qualquer líder deveria ler. Não importa se você tem 1, 2, 3, 10, 40 pessoas na sua equipe. De fato, esse é o preço da liderança. Só que, de alguma maneira, em alguns lugares, isso é o oposto. Pena, né? Ao invés de você se sacrificar para quem você tem o privilégio de liderar, você sacrifica os seus liderados para, enfim, para adquirir algum benefício. Então essa é uma frase muito forte. Isso está ficando muito old school já, né? Já um pouco do mundo do passado que espero que transite logo e a gente veja isso acabar, né? Eu acho que quanto mais, né? Eu acho que quanto mais se fala nisso, mais os líderes são forçados, os gestores são forçados a se tornarem líderes, e as pessoas que fazem parte dessas equipes, nas mais diversas estruturas, elas começam a prestar atenção se elas estão sendo tratadas da forma como elas gostariam. Que legal. Aquele papo, naquela palestra que a gente deu lá no Centro Empresarial, acho que o começo do papo foi isso. Não tem muito o que falar de liderança. Ela é simples. É você tratar as pessoas que estão dentro da sua estrutura da mesma forma como você gostaria de ser tratado. E esse é o final do livro do Simon, se não me engano. Ele se resume nessa frase, mas ela é mais simplista do que parece. Sim. Porque para você tornar um gestor que ele não é assim, em um líder, você não mexe só no aspecto profissional, você precisa mexer nessa pessoa como um ser humano. Né? Se você não for um bom ser humano, você nunca se tornará um bom líder. Para quem está chegando agora, a gente falou no começo da nossa live que o mundo está em transição, todo mundo já sabe, é uma transição política, econômica, educacional, social, todas as diversas áreas nossas estão passando por transições muito grandes e muito rápidas, né? Então, por que a liderança fica para trás? Ela também precisa se recolocar diante desse mundo em transição, esse mundo que vai ser muito tecnológico, já está sendo logo mais, mas que também ele tem um caráter de resgatar o senso de humanidade da gente. Então, por um lado, as máquinas têm uma evolução muito rápida e começam a ocupar espaços que os humanos ocupavam antes, e que bom, porque talvez sejam espaços destinados para máquinas, e deixam para a gente, devolvem para a gente espaços que a gente deve ocupar como humanos, né? E a nova liderança tem que estar muito antenada nisso também, né? O que se tem lido é que a maior parte das funções mais operacionais e funções que exigem menos um raciocínio humano, elas vão ser substituídas, mas que os empregos que vão permanecer e as pessoas que continuarão nessas empresas são justamente as pessoas que conseguirão fazer essa transição para ter uma visão mais humana em relação às coisas, né? Porque a máquina, ela não vai substituir a análise humana. O Simon cita isso no livro, a gente está colocando coisas que nem está aqui, né? Uhum. Mas que o ser humano, ele é capaz de analisar uma determinada situação e quebrar determinadas regras. Eu não sei se é esse o exemplo que ele dá, mas como que uma máquina vai interpretar que ela precisa fazer uma manobra que ela é contra as regras, às vezes para salvar uma criança que está atravessando a rua? No caso de um carro, por exemplo. No caso de um carro ou no caso de um avião, que é das principais urgências, quando a gente fala da aviação, geralmente o piloto toma o controle, né? Sim. E faz coisas que fogem à regra, mas que são necessárias para salvar a vida das pessoas. Então a máquina não vai conseguir fazer isso. Que bom, né? Seguiremos humanos, né? Gente, tanta gente legal entrou, a Lebizeto, Darlene Dutra, Fernanda, que linda, Pinho, Rose Augusta, tem tanta gente, o Mark também entrou, obrigada Mark, muita gente. Bom, a gente vai agora, como a gente prometeu no começo, fazer também algumas citações, porque eu acho bem importante a gente abrir aspas de algumas citações do Simon Sinek no livro, a gente escolheu algumas, e a gente quer trazer para vocês aí para discussão, entre a gente, para as perguntas que vocês possam mandar, tá? Mas a gente começa com o prefácio do livro, porque o prefácio já é tão impactante, eu até trouxe aqui no meu rascunhinho, né? Mas acho que eu vou ler do próprio livro. Ele está antes do prefácio. E é uma citação super bonita, o Simon escreve bem, é legal. Ele diz assim, ó, gente, líderes são aqueles
que abraçam sem medo o desconhecido. Correm para o perigo, deixam de lado os seus interesses pessoais para nos proteger ou para nos puxar para o futuro. Os líderes preferem sacrificar o que é deles para salvar aquilo que é nosso. Olha que legal. E nunca sacrificariam o que é nosso para salvar o que é deles. Isso é o que significa ser um líder. Significa que eles escolhem ir primeiro rumo ao perigo, encaram de frente o desconhecido. E quando temos certeza de que vão nos manter em segurança, marchamos atrás deles. Trabalhamos incansavelmente para ver suas visões ganharem vida e nos consideramos orgulhosamente os seus seguidores. Acho que isso vem muito a calhar com o que você disse, né, Ti? Quando você teve muitos líderes inspiradores que te formaram como indivíduo e que você tinha orgulho de estar nos times para ajudar com que eles manifestassem aquela visão que eles tiveram naquele momento, né? E acho que mais do que líderes inspiradores, eu tive equipes maravilhosas e que eu via neles esse mesmo olhar. Então, eu acho que falei da minha formação em relação à minha liderança, mas eu acho que a minha formação também está até mais atribuída às equipes que eu tive a oportunidade de liderar. Que legal. Os aprendizados que eu tive com eles. Que legal, né? Porque mestre e aprendiz é um dueto muito interessante de aprendizagem, né? O mestre aprende muito com o aprendiz também, né? Eu acho que não existe mais aquele princípio de que só porque você tem um nível hierárquico mais alto, tudo que você fala é o correto. O que é uma experiência em um tempo maior, um volume de experiências acumuladas que te fizeram chegar naquela posição, mas que é uma posição que ela exige a troca. Né? E é na troca que se cresce. Tem alguém perguntando aqui qual é o nome do livro, para a gente passar de novo. Então, o livro é Líderes se Servem por Último, do Simon Sinek. E aqui, Como Construir Equipes Seguras e Confiantes. Esse livro é o máximo. E lembrando que... Incrível esse livro. É incrível mesmo. Lembrando que quando a gente fala de líder, né, Thiago, que é bem legal esclarecer, a gente não está falando só do líder corporativo. A gente pensa, presidente de empresa. Não é só presidente de empresa. Pode ser o síndico do seu prédio, ele é bem mal o gestor do seu prédio. A gente está falando de um diretor de escola. A gente está falando, como eu falei, de um diretor de um filme. Um professor. Um professor. Pessoas que têm startups, e a gente mesmo, enquanto líderes das nossas próprias jornadas, qual é a reformulação do mindset que a gente tem que fazer para a gente conseguir trilhar os nossos caminhos com mais abundância, mais amorosidade, mais equilíbrio, mais sincronicidade daqui para o futuro também. Porque todo mundo é líder da sua jornada, a gente esquece isso, mas essa live é para todo mundo. Se a gente for pensar assim, como é que a gente lidera a nossa própria vida? Né? A Alessandra Manzini falou, um pai de família. Um pai de família, obrigada, Ale. Ale, obrigada, Dan, que o Dan está aqui ajudando a gente. Ô, produção. Bom, vamos lá. Tem mais um trecho para comentar que é super legal. Isso é incrível. É super incrível. Vou citar aqui mais um trecho do Simon Sinek, que já vou passar a bola para o Thiago, contando do lado dele como liderança, né, líder de mídia. O Simon Sinek coloca assim num determinado momento do livro. A liderança não é a liderança para fazer menos. É a responsabilidade de fazer mais. E esse é o problema. Liderar, gente, dá trabalho. Consome tempo e energia. Palavras do Simon Sinek. Os efeitos nem sempre são medidos facilmente e nem sempre são imediatos. A liderança é um compromisso com os seres humanos. Olha que lindo. E aí eu pergunto, Ti, liderar dá trabalho mesmo? Liderar consome energia? Como é que é para você? Eu acho que liderar é animal, na verdade. Fala aí pra câmera. Acho que liderar é foda. Seus liderados estão aí. Thiago! Não, por que eu acho que é foda? Porque, claro que dá trabalho, né? Acho que se você quer liderar direito, dá trabalho. Primeiro porque você erra muito, depois que você precisa aprender com isso, e depois você precisa melhorar o que você errou. Porque você precisa, ao mesmo tempo, equilibrar alguns pratos. E aí, esses pratos, eles estão... E nessa velocidade que tudo acontece hoje, eles têm que estar estritamente relacionados aos resultados que você precisa gerar para a companhia, né? Em vários aspectos, resultados financeiros, resultados de inovação, resultados de atender melhor um cliente, resultados de resolver problemas de um determinado cliente. Enfim, acho que
tudo que tange o aspecto corporativo e a entrega dessas companhias, né, do ponto de vista de produto e do que essa companhia veio fazer. Mas, ao mesmo tempo, de equilibrar isso, né, que geralmente é para onde a atenção se volta, você precisa voltar a atenção para o outro lado, que ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está entendendo as pessoas do seu time, porque às vezes você tem 5, 10, 15, 20 pessoas, eu já tive a oportunidade de trabalhar com equipes de diferentes tamanhos, e nelas você encontra pessoas que vêm de culturas, criações, de uma educação, de problemas, de anseios, de questões familiares completamente diferentes umas das outras. Então, o ponto fundamental é que você não vai tratar uma igual a outra. Que você vai precisar entender que uma pessoa, às vezes, não vai performar na sua melhor performance, na sua melhor potência, se ela teve algum problema com o filho dela no dia, ou se brigou com o marido, ou se teve uma discussão com a mãe, ou se a mãe está internada. Então, saber entender isso não quer dizer que você vai liderar com menos firmeza. Pelo contrário. Você vai liderar com firmeza, mas com justiça. Que legal. Né? Você vai liderar de uma forma correta. E ao liderar de uma forma correta e girar todos esses pratos, você mostra para a sua equipe que elas também podem ser humanas. As pessoas podem trabalhar de uma maneira em que um dia ela vai performar melhor, outro dia ela vai performar pior. Mas quando elas sentem essa confiança, esse laço de confiança no líder, pode ter certeza que elas vão entregar muito mais resultado para a companhia do que se trabalhassem com um líder que não, ou com um gestor, né? Não vou nem chamar de líder, que não olhasse para esses aspectos. Eu estou vendo que você está o tempo inteiro fazendo uma diferença grande entre líder e gestor, mas você está apontando isso propositalmente, para a gente dividir. Líderes são aqueles dos inspiracionais que a gente está falando, que é o modelo Simon Sinek. Sim. E quando você fala gestor, são os que ainda estão voltados mais para os números, para os resultados, menos humanos, porque senão porque gestor também pode ser uma denominação para muitos que estão aqui assistindo a gente. Então, não, o gestor, para mim o gestor ele o gestor teu está entre aspas, não, certo? O gestor está, para mim a liderança e a gestão não tem a relação com o cargo. Tá. Você pode ser um analista e ter um estagiário abaixo de você dentro de uma estrutura organizacional e ser um líder para essa pessoa. Ou você pode ter 100 pessoas debaixo da sua estrutura e você ser um gerentão e não um líder. Né? Um gerentão que vai organizar fluxo, que vai organizar prazo, que vai cobrar as pessoas, que até vai ter um trabalho de resultado entregue. Mas a hora que essas pessoas saem do time, elas não vão enxergar essa posição como um líder. Né? É o famoso gerentão. É o chefe. É o chefe. Chefinho. É o chefe. Então, eu acho que pontuar o gestor líder não é só para a gente diferenciar, porque não é porque você tem 100 pessoas de baixo que você é um líder. Às vezes, se você tem 5 pessoas na sua estrutura, colaboradores na sua estrutura, você talvez seja mais líder do que o cara que tem 100. Gente, tem muito chefítio por aí, não tem? Todo mundo acho que está cheio de exemplo de dados chefítios. Que foi, Danilo? Produção? A produção quer falar, aparece aí, Dan, porque senão fica um fantasma falando. Vem cá, Danilo, aparece. E aí, pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui para mais uma aparição. É o seguinte, nossos amigos aqui não têm oportunidade de ler tudo que está rolando aqui nos comentários, eu estou tentando responder. E assim que der, eu vou passar algumas das perguntas para eles. Tá? Fica aqui no cantinho, mas... Ó, Paty Oliveira, e aí, Paty? Gabi Coelho, que linda! E aí, Tati de Carvalho também. E o Marcelo Fisner falou um negócio bem legal, que acho que tem a ver com o que vocês estavam falando aqui agora, que é o seguinte... Oi, Fisner, que bom que você tá aí. Ele falou assim, ó, líder é aquele que pode me levar onde não posso ir sozinho. Nossa, que lindo, Fisner, obrigada. Né? E tem algumas outras perguntas, mas na hora que vocês estiverem prontos para as perguntas, vocês me falam comigo que eu tenho aqui mais perguntas. Tá? Daí a gente vê tudo que a gente já respondeu no próprio live e a gente responde. Porque às vezes algumas coisas vão estar no decorrer da live, né? Bom, então vamos mudar aqui, ó. O Simon Sinek coloca naquela passagem que eu disse que a liderança é um compromisso, com os seres humanos. E para você, a liderança é um compromisso com os seres humanos, Ti? Eu acho que se a liderança não for um compromisso com os seres humanos, ela é o quê? Né? Ela é um compromisso com o quê? Porque... Enfim, tem muitos que acham que é com resultado.
Então, mas quem traz os resultados são as pessoas, os números, né? Quem traz os resultados são as pessoas. Mas a gente viu muitos líderes que só viam números até um tempo atrás, né? Não viu a pessoa por trás do número. Eu acho que até hoje tem, né? Tem. Mas eles vão se extinguir com o decorrer do tempo, assim como os dinossauros. Ai, que horror! É verdade. Isso é melhor mudar logo. É verdade. Mas, assim, eu acho que é um compromisso 100% com as pessoas. E um dos papos que eu tive há algum tempo atrás falando sobre isso, eu falei que eu trouxe a teoria do caos inversa, né? A teoria do caos é a teoria do Edward Lorenz, né? Um matemático que trouxe aquela famosa frase, né? O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode gerar um tornado no Texas, né? Que é como os efeitos de alguma coisa que parece mínima podem ser catastróficos e imprevisíveis. E por que eu falei ao contrário? Porque às vezes a gente acha que ao ser um pouco mais rude ou falar de uma determinada forma que não é tão bacana com uma pessoa que está na sua equipe, aquilo se limita naquele ambiente, né? E a gente não está certo. Quantas vezes a gente leva para casa coisas que aconteceram no trabalho? Às vezes a gente leva o próprio trabalho para casa, né? Enfim, muitas vezes a gente leva o próprio trabalho para casa, né? O mundo atual, de alguma maneira, pede isso algumas vezes. Não é regra, mas acontece. Então, um determinado gerentão, não vou usar gestor, né? Para deixar a palavra... Vou usar o gerentão, que é chefão. Fez aquele escarcéu. Às vezes o cara nem sabe o que o seu colaborador estava falando, nem se inteirou do assunto. Deu uma opinião que era completamente de uma visão fora, de que não estava dentro do assunto, e às vezes magoou, ofendeu, falou de uma maneira grosseira, ou, enfim, atingiu de uma forma negativa aquela pessoa. Você não sabe como essa pessoa vai para a rua, você não sabe se essa pessoa, por sair nervosa do trabalho, ela pode bater um carro, ela pode brigar com o marido, ela pode descontar no filho. Então, se a gente achar que as atitudes de um chefão, de um gerentão, ela se limita ao espaço de trabalho, eu sinto dizer que as consequências elas vão muito além, né? E, bom, eu acredito que essas consequências elas são cobradas uma hora ou outra. Eu não acredito que a gente faz o que faz, tanto para o bem quanto para o mal, e a gente continua, enfim, de uma maneira neutra. Se a gente acreditar na lei da ação e reação, que é a própria uma lei cósmica que eu acredito, então se você faz algo que não é super legal, assim como quando você faz algo que é, muito provavelmente você tem um retorno. É o famoso bateu e levou, né? É isso. E tem pessoas que no momento em que estão fazendo aquela gesto, aquela atitude, que é não responsável, muitas vezes, esquecem que a lei cósmica ela é implacável mesmo. Ou a lei da ação e reação, seja o que for. Eu acho que o que vale é aquele respirar fundo e falar assim, bom, se alguém estivesse falando comigo dessa maneira que eu estou prestes a falar, estaria tudo bem comigo? Eu não estou tirando o mimimi, né? Assim, mas assim, respeito e cordialidade vem acima de absolutamente tudo. Tem uma frase do Richard Branson, que é importante, que eu gosto de citar. Para mim ele é um dos caras mais inspiradores que tem, né? Fundador e presidente, né, da Virgin, né? 1 bilhão de empresas abertas. Ele falava que os clientes não vêm em primeiro lugar. Quem vem em primeiro lugar são seus funcionários. Se você tratar bem os seus funcionários, eles vão tratar bem os seus clientes. Sim. Então, tratar bem os funcionários é um aspecto principal da liderança. Não pode ser diferente. Então, sim, é um compromisso com os seres humanos que vai muito além daquela esfera do âmbito profissional, tá Sem certo? dúvida. Sem dúvida. Isso é muito interessante, porque você quer ser líder, saber que a tua influência está além daquele perímetro que você acha que é o limite, né, da tua atuação. Sem Não dúvida. né? Um comentário muito da legal. Andréia, que tem tudo a ver com isso. Traz aqui, senta aqui para trazer o comentário, não foi uma voz... Ela quer que eu apareça aqui para falar com vocês. Tem que aparecer. Vamos lá. Andréa Sanches falou assim, o líder genuinamente vai querer ajudar as pessoas em seu desenvolvimento e reconhecer a sua potencialidade. É mais ou menos o que vocês estavam falando aí, né? Sim, super obrigada pelo comentário. É muito legal dar uma live, eu acho super legal isso, é a primeira vez que eu faço uma live, não como convidada, né? Convidada estava fácil, agora guiar uma live, né, a gente nunca tinha feito.
Mas essa interação é muito importante, porque a gente está num momento é a era do compartilhamento mesmo, do conhecimento. Então, quando vocês aí do outro lado trazem os cases, trazem os números, trazem uma frase de impacto, trazem uma opinião, isso é super importante para essa construção que a gente está fazendo coletiva ao longo aqui da nossa live, sabe? E depois a gente pode sistematizar tudo que foi dito também e a gente compartilha aí com vocês. Fala, Dan, não consigo enxergar. Tem mais um comentário aqui que acho que vale a pena compartilhar, do Albate Júnior, que acho que é o Alcides Batistin Júnior, não? É o Alcidinho? É o Alcidinho. Penso que o líder inspira e contribui para que cada um encontre mais dentro de si mesmo. O líder ajuda a que os sonhos se tornem possíveis. Olha que legal. Então, vamos compilar depois e soltar um documento dos comentários, porque eu acho super importante também, hein? Bom, vamos passar um pouquinho para frente? Vamos Quer nessa. colocar mais alguma coisa? Não, acho que parte foi bem focado, né? Então vamos lá, porque é muito legal isso que o Thiago trouxe, porque é um olhar muito voltado para as pessoas e para a responsabilidade do ser humano, né? E a gente também está trazendo essa questão, esse lado, esse viés teu pessoal e profissional, né? Da tua bagagem, e que está muito alinhada de novo com as premissas do livro Líderes se Servem por Último, que é um livro que ele traz esse manifesto, como se fosse, de um novo modelo de gestão, um novo mindset, muito mais voltado para as pessoas, para empatia, para colaboração, para confiança, do que necessariamente só para os resultados. Então, Simon Sinek, ele está muito em paralelo com tudo que você disse. Queria fazer um comentário interessante, porque antes da gente ter essa ideia, inclusive eu nem sabia que o Thiago tinha lido esse livro, um dia eu resolvi fazer uma matéria para Exame, que a gente tem um blog lá que chama O Que Te Motiva, Exame da revista. E aí eu tinha lido o Líderes se Servem por Último e queria entrevistar algum líder, né, para sacar se na prática a teoria funcionava. Eu acabei fazendo a entrevista com o Thiago. Só que ele não sabia o contexto que eu tinha separado do livro. Então eu fiz perguntas genéricas para ele, e quando eu fui vendo, eu falei, nossa, vai dar uma matéria muito legal, porque eu vou costurar o conhecimento arcabouço do Simon Sinek, mais filosófico, com a prática do Thiago. E na verdade que os dois foram sempre rumando para pontos muito parecidos, tanto a parte filosófica quanto a prática. Então tem também uma matéria para quem quiser acompanhar, na revista Exame, blog Que Te Motiva, dá uma baixada lá no Rol, que vai encontrar os círculos de segurança do Simon Sinek, que é uma entrevista que eu fiz com o Ti. Então, acho que vocês andam muito em paralelo com essa visão, que já é uma visão inspiradora da liderança para o novo mundo, né? Mas eu só queria colocar o seguinte, Ti, porque aí pode ter líder aqui também, que esteja junto com a gente, e fala assim, tá bom, mas eu tenho uma empresa, eu preciso ter resultado, eu preciso ter números, eu preciso que o que eu estou fazendo me gere uma lucratividade, né? E acho que durante um bom tempo, principalmente os anos 90, acho que foram um grande marco disso, a gente tem uma virada. As empresas ficaram totalmente focadas no resultado para os acionistas. Antes dos anos 80 não era a mesma coisa, mas nos anos 90 isso deu um boom. Então todo mundo teve, muitas empresas que abriram seu capital, os acionistas eram detentores dessas ações e cobravam o tempo todo as empresas por sua lucratividade. Então o pensamento dos líderes foi, preciso agraciar e louvar os meus queridos acionistas, eu preciso entregar os resultados para esses caras e vou fazer o que eu tiver que fazer para entregar resultados o mais rápido possível e num curto espaço de tempo para mostrar que essas ações valem bastante. Então, só para vocês saberem que não foi sempre assim. Não foi sempre que os resultados foram voltados para os acionistas. Isso está mudando. Queria que você contextualizasse um pouco essa época, como era antes e para onde a gente está indo. Eu acho que os resultados para os acionistas eles continuam sendo importantes, né? Acho que importantíssimos. Precisa ter resultado, né? A diferença é entender que os acionistas são acionistas e não necessariamente os controladores da empresa. Apesar de se confundir muito isso. Né? Até porque, se a gente for olhar de uma questão lógica, os acionistas se interessaram por aquela empresa justamente porque eles viram naquela empresa algo de diferente, algo de positivo. Se os acionistas passam a controlar a empresa, essa unicidade que eventualmente foi um diferencial, ela passa a não ser mais um diferencial, ela passa a ser igual a todas as outras. É interessante falar que o Simon cita em um momento do livro dele um comparativo da gestão do Jack Welch, que inclusive eu postei um vídeo dele no LinkedIn,
um tempo atrás, porque ele já está bem velhinho, né? E ele fez um comentário, acho que de algumas coisas que ele deixou de fazer na vida dele, e ele acho que pensou melhor, e fez um comentário, um vídeo inspirador, né? E positivo. Mas ele compara a gestão do Jack Welch, que se eu não me engano foi de 81 até 2001, na GE, com a gestão do James Sinegal, que foi CEO e cofundador da Costco, que é uma loja de departamentos tipo americanas nos Estados Unidos. E a gestão do Jack Welch naquela época na GE foi 100% ou 90% voltada para resultado. E de fato o Jack Welch trouxe resultados absurdos para a GE nesse período de tempo. Se a gente for olhar o gráfico da GE durante esse tempo, o que a gente vê que são resultados algumas vezes voláteis, entre picos e vales, e que hoje, se a gente for atualizar, a GE está num declínio em termos, se a gente for olhar o volume das ações e o valor das ações na Bolsa de Valores, na Nasdaq. Quando ele faz o comparativo com a Costco, o que a gente vê é que foi um crescimento não tão volátil, menos acentuado na questão de picos, mais perene e consistente. Se hoje a gente for olhar desde 80 e alguma coisa, que foi o gráfico que a gente puxou aqui, depois a gente pode disponibilizar. Vamos disponibilizar, vocês querem? Desde 80, disponibiliza. Desde 74 até 2018, o que a gente vê é um gráfico e uma evolução das ações da GE, hoje em declínio, mas muito volátil, e um crescimento consistente das ações da Costco. E se a gente for olhar hoje, as ações da GE estão abaixo do índice Nasdaq e o da Costco estão muito acima. Então, o que a gente vê então tá bom, eu preciso trazer resultados. Esse é um exemplo de resultados. Se a gente for olhar uma pesquisa que foi feita, se não me engano, de 95 a 2005, as 100 melhores empresas para se trabalhar tiveram uma valorização das suas ações na Bolsa maior do que as outras empresas. Então, achar que investir em uma gestão voltada para pessoas não traz resultados é ter a miopia de acreditar que uma gestão do capeta vai trazer resultado, né? Às vezes a curtíssimo prazo isso pode funcionar, né? Mas a um longo prazo, acho que quem é do mercado corporativo sabe que eles estão muito mal das pernas no momento, e já foi uma super companhia, estratosférica. Eu acho que não dá para atribuir... Welch, não sei por que você fala diferente, né? Porque assim, enfim, não dá para atribuir que, obviamente, as companhias passam por outras situações, né? A mudança de eras e outras coisas. Não dá para atribuir que essa questão da GE está 100% atribuída nessa questão de gestão. Mas é um índice, né? Assim como o índice das 100 melhores empresas para se trabalhar, são as empresas que mais valorizaram na Bolsa de Valores em comparação com as outras. Então, o que você está querendo dizer que a outra empresa, ela sempre apoiou uma gestão mais voltada para os seus colaboradores, né, para a gestão de pessoas. Eu acho que a empresa do James Sinegal, né, que acho que tem alguns pontos importantes que mostram o quanto que ele apoiou isso, né, e aí eu vou precisar ler porque eu não guardei na cabeça. Mas ele foi fundador da Costco e foi CEO de 83 a 2001, a 2011, eu acho, se não me engano. E ele acreditava numa cultura com foco em pessoas. Quando teve a crise de 2009, que a gente sabe que foi uma das piores crises dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, para nós também, dos Estados Unidos, tá, gente? A gente sentiu o reflexo dela em algumas coisas, né? Principalmente quem está no meio de companhias globais, a gente sentiu bastante algumas reduções de investimento, enfim. Mas quando aconteceu tudo isso, o James, ao invés de demitir as pessoas ou, enfim, dar um jeito de cortar o salário ou qualquer outra situação, ele aumentou em $1,50 por hora o salário de todas as pessoas, com a justificativa de que, num momento como esse, as pessoas precisariam receber mais e não menos, porque, eventualmente, as pessoas em suas famílias estariam, talvez, desempregadas. Em 2005, ele se recusou, para a fúria dos acionistas, implementar o sistema de coparticipação de planos de saúde. Então, ele se negou e ele falou que ele não ia ter o sistema de coparticipação na empresa dele. Eu acho que esses são alguns exemplos do que ele fez, né? Práticos do que ele fez, e que mostram o que aconteceu na gestão dele, na liderança dele, e o gráfico, quando a gente vai para a Bolsa de Valores, mostra exatamente quais foram os resultados, ou pelo menos é um índice de resultados. Provavelmente uma empresa com pouquíssimo turnover, né? Pouquíssimas demissões, né? E
na verdade, você tem uma solidez muito maior de equipes, né? E aí acho que vale... Todo mundo é muito mais feliz em estar lá, não quer sair de lá, né? Coisas que a gente não coloca na ponta do lápis, né? Qual que é o custo de turnover de uma empresa? Pois é. Qual que é o custo para você arcar com doenças psicológicas, né? Quanto que uma empresa gasta para tentar tratar dessas doenças de funcionários, dos estressados, e que elas poderiam ser resolvidas em alguma parte se você tivesse uma liderança mais humana. A gente vai falar daqui a pouco, inclusive, dessa parte das substâncias químicas que um ambiente que é saudável ele promove, e de um ambiente que ele está muito mais pautado no medo, na competição. Então, nessas diferenças, talvez muitos se reconheçam aí, né? Eu acho que vale só um ponto lá. Tem um outro cara que é sensacional, que o Simon cita no livro dele, que é o Bob Chapman. Super. Que ele é CEO da Barwell Miller, uma companhia de 1,5 bilhão de dólares, com mais de 7 mil funcionários ao redor do mundo. A gente não escuta muito no Brasil, né? Mas ele cita muito o Bob Chapman o tempo inteiro do livro. Aliás, gente, todo o livro é recheado com muitos cases e muitos exemplos, né? E gráficos. E uma produção... A produção está avisando do tempo pra gente. Já. E ele tem uma frase do Bob Chapman que é o seguinte, né? A Barwell Miller é uma fábrica de suprimentos de tecnologia e consultoria em TI. E ele fala o seguinte, eu vou precisar ler porque essa frase é foda. O foco da nossa empresa é construir e desenvolver boas pessoas. Desenvolver a virtude nas pessoas. Fazer com que essas pessoas tenham uma vida com propósito. Criar um ambiente onde todos importam. E para fazer isso, nós vendemos suprimentos de tecnologia e consultoria no setor de TI. Ou seja, o foco da empresa é um, e para fazer isso, eles vendem os produtos deles. Tem uma situação interessante que, assim, na crise de 2008, enfim, caiu em 40% o volume de vendas. E eles tiveram que decidir que eles precisariam cortar a gente. E o que o Bob Chapman fez foi o seguinte, ele implementou um sistema na empresa dele e que ele permitiu que as pessoas tirassem férias não remuneradas. E as pessoas que podiam ficar mais tempo sem receber, ficavam mais tempo de férias. E passaram a trocar com as pessoas que não podiam ficar tanto tempo sem receber e, portanto, não podiam tirar férias não remuneradas. O volume de dinheiro que a empresa gerou de saving seria maior do que se ele tivesse partido para as demissões. Então, obviamente, no Brasil é mais difícil de fazer isso, muito por conta de legislação, mas esse é um exemplo de ações efetivas do Bob Chapman dentro da Barwell Miller. Eu tenho uma também para contar que eu me lembro super bem, uma das primeiras passagens do livro, que quando ele, se não me engano, vai comprar essa companhia, ele chega e começa a ver um monte de coisas erradas. Era uma companhia que estava super no vermelho no começo. E ele entra num momento, numa área meio da fábrica, e vê ali uma espécie de um guichê, como se fosse um almoxarifado, com um armário gigante atrás, com um monte de materiais que eles precisavam, que os funcionários precisavam para o trabalho, com um cadeado gigantesco ali. E aí ele perguntou, mas por que tem esse cadeado nesse armário? E alguém respondeu, então, porque a gente tem que provisionar o que precisa, a gente tem que autorizar a retirada, saber quem pegou o material, para ver quem vai devolver. Inclusive, a gente algumas vezes já teve o sumiço de alguns materiais, não sabendo se é furto, se a pessoa não devolveu. Ele, ficou pensando, então, é uma companhia que está pautada meio para o medo, né? Para o constrangimento. Uma das primeiras ações que ele fez quando ele assumiu a companhia foi quebrar esse cadeado. Ele tirou o cadeado desse armário e falou, a partir de hoje, todo mundo pode vir aqui, pegar o que precisar. A gente está em confiança com nossos colaboradores, eles vão ter que sentir essa confiança na gente, as pessoas vão devolver assim que elas terminarem de utilizar. Nunca mais foi notado nenhum sumiço de nenhum material. Então, ele instituiu a confiança com os colaboradores como um valor institucional daquela cultura e daquela companhia. E naquele momento, quando você fala, eu não desconfio mais de ninguém, todo mundo tem a responsabilidade, tem a capacidade, a autonomia de fazer, confio em vocês que estão aqui. Nunca mais aconteceu incidente nenhum. Então, esse é um cara voltado para as pessoas, armando um esquema de confiança. Foi como o Bob Chapman, né? Foi o Bob Chapman, é um exemplo do Bob Chapman que está no livro que me chamou bastante atenção, né? Bom, vamos seguir, Ti? O Dan tá falando se a gente quer ir para as perguntas. Acho que a gente tá acabando já, né? Não sei, acho que ainda não, mas tem mais umas coisinhas, gente. Vamos seguir? A gente pode tentar ir rápido. Vamos tentar ir rápido. Tem várias perguntas. Tem várias perguntas legais? A gente vai durando um pouquinho mais, vocês toparem. Vamos aí. Eu quero te fazer uma citação também bem legal do Sinek, só para a gente encerrar essa parte dos acionistas. Ele tá fazendo gestos obscenos ali para mim. Deixa ele fazer gestos, ele gosta.
quanto maior o número de analistas financeiros trabalhando em uma empresa, menos inovadora ela é. Olha que interessante esse pulo para a inovação. A diferenciação dá lugar à coisificação. E quando isso acontece, a inovação diminui e a pressão para competir em itens como preços e outras estratégias de curto prazo aumenta. Então, inclusive, a inovação também está atrelada, é afetada quando a gente começa só a ver preço, só o resultado. Porque são as áreas que não dão resultado no curto prazo. Pois é. Elas precisam de investimento no curto prazo e vão dar resultado no médio e longo prazo. Mas isso que faz com que a inovação, principalmente, né, as áreas de pesquisa e desenvolvimento das empresas, são as responsáveis por diferenciar essas empresas no futuro. Cortar a verba dessas áreas dá a primeira facada. E, na verdade, quando a gente fala de inovação, não são só as empresas de produtos, né, gente? Inovação está em todas as esferas, em todos os grupos, em todas as comunidades. A gente precisa ter essas premissas para se orientar já para esse futuro que vem aí. Bom, vamos lá, então? Seguindo? Bora lá. Tinha aqui umas citações. Vamos para cá, Ti? Acho que vamos, né? Bom, a gente falou já várias coisas muito interessantes. Eu vou fazer uma citação do Sinek só para fazer a transição para esse tema. Tem mais uma citação do livro dele que eu acho importante comentar, que ele fala assim, líderes notáveis e todos que trabalham em suas organizações acreditam que servem a uma causa, que a gente pode entender como propósito, e não a um estranho com motivos egoístas, que é o que a gente falou. E essa causa é sempre humana. Assim, todos sabem por que foram trabalhar. Então, as empresas que têm também um propósito como o Norte, eu acho que também elas são hoje em dia muito mais interessantes para você trabalhar, né? Que tem uma causa. E o líder, obviamente, que ele é um estandarte dessa causa. E às vezes a causa não está nem sempre relacionada ao produto que ela oferece, como é o caso da Barrel Media do Bob Chapman, né? Às vezes as pessoas podem o propósito da empresa é outro. Adriana Duque também está presente aqui. Sabina, que linda também. Obrigada, gente. Bom, mas a gente falou bastante de citações, a gente deu vários exemplos e cases do livro, alguns exemplos seus também na tua liderança. E eu acho muito importante agora a gente passar, como ele na capa ele diz, né? Como construir equipes seguras e confiantes. Ele quase que joga um ponto de interrogação aqui na capa. Como é que você faz uma equipe mais confiante, mais segura? Tem alguma teoria? Tem algo que ele traz pra gente? Ele coloca, a partir de um certo ponto do livro, uma teoria, que é a teoria dos círculos de segurança, que são muito interessantes, que são mais ou menos, digamos, as ferramentas que você pode utilizar para fazer com que sua equipe se sinta mais segura e mais confiante. Quer falar um pouco sobre isso? Ou quer ler aqui alguma passagem, Ti? Eu acho que tem uma passagem, mas a gente pode falar, né? Ele dá um exemplo do livro, que ele fala assim que um leão costumava rondar um campo onde 4 bois costumavam passar, né? E esse leão tentou atacar esses bois várias vezes não conseguia, porque eles ficavam com a cabeça voltada para o leão e arrebentavam o leão na chifrada. Só que aí os boizinhos começaram a tretar uns com os outros ali no meio e cada um foi passar num canto, e foi aí que o leão pegou todos esses bois. Mas esse é o exemplo que ele cita no livro. Mas eu acho que, trazendo isso para o mundo real, eu acho que o ponto importante é você saber quem você contrata. Saber quem você contrata está muito relacionado às competências, ao background, aos skills que essas pessoas vão ter para entregar o resultado que você espera do ponto de vista financeiro, profissional, né? Dependendo da sua área. Mas tão importante quanto isso são as pessoas que você contrata do ponto de vista de integridade e caráter. Quando você tem pessoas competentes, inteligentes dentro da sua organização, da sua equipe, e que tem valores e virtudes, é formado o círculo de segurança. E o círculo de segurança, ele não só faz com que essas pessoas trabalhem melhor, né, porque elas não estão com medo de se proteger. Né? Um erro, às vezes acontecem alguns erros, né, durante um trabalho, né? Enfim, a gente tenta mitigar ao máximo qualquer erro, mas eles acontecem. Numa equipe que tem como premissa o círculo de segurança, as pessoas não têm medo em falar que erraram. Elas ficam até piores quando erram, porque falam, puta que merda, eu errei.
mas elas não têm a necessidade de esconder. Porque um erro escondido futuramente pode gerar muito mais prejuízos do que um erro que é colocado às claras e fala assim, olha, puta, deu merda, vamos resolver? Esse é o círculo de segurança. Quando uma equipe não tem esse círculo de segurança, as pessoas têm medo das outras pessoas que estão dentro da equipe. Tal pessoa vai puxar o meu tapete, ou tal pessoa vai... Então, a companhia e as pessoas perdem energia tentando se proteger e não empenham essa energia em tentar gerar resultados, em tentar fazer um trabalho melhor e tentar inovar. Tem uma premissa bastante importante para o Simon Sinek de como formar os círculos de segurança. Ele tem como se fossem 2 pilares importantes, que se um líder consegue promover ou inspirar nos seus colaboradores, ele acha que você começa a formar esse círculo de segurança, que são a confiança, que a gente já falou bastante, e o Thiago acabou de dizer, que é você gerar a confiança de que a pessoa pode errar, que está tudo bem, e também a cooperação. Então, você retira um pouco do que era um modelo antigo da competição e você insere no lugar o modelo da cooperação. Como é que você forma um círculo de segurança na visão do Simon Sinek? Primeiro, você sabe quem você está contratando, você tem ali um grupo de pessoas que você confia, que você reconhece, sabe os talentos. Você tem, em geral, ele sempre fala muito isso, em que esses círculos são mais fortes quando tem múltiplos talentos, pessoas com talentos diversos, estão em diversidade. Quando você reconhece que todos aqueles talentos são igualmente importantes para o resultado e para o sucesso do todo. Então, que você não coloca que um é mais importante ou menos importante porque ele tem uma hierarquia mais elevada ou menos elevada. É como se a gente dissesse, a tia do cafezinho é tão importante quanto qualquer gestor ou qualquer diretor dessa empresa, porque ela também move essa empresa. E quando você passa essa confiança, você dá essa equidade, você empodera essa pessoa de que ela está no lugar onde ela gostaria de estar, que ela está no lugar certo, que essa pessoa está ocupando o lugar onde a potência dela é mais revelada, o ouro dela, ou a luz, seja como vocês quiserem chamar, nesse momento você começa a estabelecer os círculos de confiança e de segurança, porque você sabe, ele me escolheu, eu estou no lugar de maior potência minha, eu sou tão importante quanto o Thiago, não importa se eu sirvo um cafezinho ou se ele é o diretor de mídia da empresa. E todos juntos cooperamos para um sistema que é maior. O círculo de segurança ele tem que abarcar todos, né? Ele tem que abarcar todos. O Richard Branson fala que você avalia o caráter de uma pessoa da forma como essa pessoa trata as outras, independente se ela quer ou não algo delas. Olha, até fala assim, ó, o Simon, quando a confiança e a cooperação prosperam internamente, ficamos unidos e assim a organização fica mais forte. Então é muito legal porque primeiro ele fortalece o time, seja um pequeno time, a gente pode entender como times pequenos núcleos ou áreas fortalecidas. Essas áreas fortalecidas, elas vão gerando como se fosse um círculo expandido maior de segurança. E o que começa a acontecer? Chega um momento que você blinda a tua companhia, a tua empresa, teu grupo, tua escola, seja o teu prédio, não importa qual a liderança, das que ele chama ameaças externas. Quanto mais forte tiver esse círculo de segurança dentro dessa equipe, desse time, mais forte o teu time estará blindado, a tua empresa, contra as ameaças externas, que são sempre muitas. São os que entram em competição com você, são os seus concorrentes, são as pessoas que querem, conquistar os seus clientes, ou seja o que for. E eles também acreditam que quando você faz parte de uma cultura forte e que você sente que você pertence àquele local, você vai ser o primeiro a falar bem daquilo. E você quando está no perímetro do círculo, porque tem a gestão, em todos os núcleos, até vamos supor uma empresa que lide com clientes. Quando você está na ponta desse círculo, você começa a ter um envolvimento, um relacionamento que também ajuda a espalhar essa cultura. São os embaixadores de marca da empresa, em relação também aos que estão fora do círculo ou fora da empresa. Então é muito interessante isso, né? Ele bate muito no círculo de segurança, né, Ti? E acho que pra gente... tem aqui, tem algumas passagens. Ele vai mostrando que a gente está migrando desse modelo, que era o modelo do comando e controle dos antigos líderes, versus a confiança e cooperação, que é um modelo muito mais moderno. Então, você sai do comando e controle e vai para confiança e cooperação. Tem 2 passagens aqui só para a gente ilustrar isso, que são super legais.
Se pedirem a pessoas boas para trabalhar em uma cultura ruim, na qual os líderes não abrem mão do controle, as chances que aconteça alguma coisa ruim tendem a aumentar. As pessoas ficaram mais preocupadas em seguir as regras por medo de terem problemas ou de perder seus empregos do que fazer aquilo que precisa ser feito. Você ilustrou isso bem antes, né? É isso. E tem mais uma que é: sem coerção, força ou pressão, as pessoas trabalham juntas com tranquilidade, ajudando-se mutuamente e fazendo, portanto, o organismo progredir. São frases do Simon Sinek, essas. É um modelo baseado em confiança e cooperação, né? Eu acho que essa questão da cooperação, a gente nasceu para cooperar, né? A gente não teria sobrevivido à pré-história e a outras eras se a gente não soubesse cooperar, né? Somos animais gregários, afinal, exato, né? Nós nascemos para cooperar e colaborar, e não cooperar e colaborar é uma coisa que vai contra a nossa natureza. E é muito agressiva para quem é atingido por isso. A gente pode ver que a qualquer grande desastre, a qualquer grande situação de perigo, as pessoas tendem a cooperar, por mais que em alguns momentos elas estejam em lados opostos. Sim. Né? Na pré-história, a gente cooperava para caçar, para se manter vivo, para não ser abocanhado por um dinossauro. Né? E hoje a gente coopera quando a gente tem grandes desastres ou grandes questões que acontecem, você vê que todo mundo se junta para tentar ajudar e resolver, né? Então, essa questão da cooperação do círculo de segurança é condição. E, na verdade, o que você está ativando no humano é uma característica que é dele pela própria senso de humanidade. A nossa natureza é ser um animal gregário. Então, é muito legal, porque quando ele fala confiança e colaboração, confiança primeiro é a verdade, que está acima de todas as coisas, é você confiar no líder e nos outros, que não vão puxar o seu tapete. E a colaboração, cooperação, como eu te disse, já está na nossa raiz enquanto seres humanos, né? Nossa natureza. Será que a gente passa por isso aqui, ó? Pessoal, a gente tem... você acha importante só falar um pouco dessas... Opa, a produção falou que o nosso tempo está... Tem mais 5 minutos para substâncias químicas? A gente ia falar de ocitocina. Acho muito importante. Então, porque o que acontece? Quando a gente está no modelo comando e controle, que é o que a gente mais encontra por aí hoje em dia ainda, que pena, esses modelos, eles despertam nos colaboradores e nas pessoas que estão inseridas algo que se chama cortisol. E o cortisol é uma substância química muito ruim e muito nociva ao ser humano, que é a substância que qualquer animal, independente de sermos homens ou não, é uma substância química que é despertada quando a gente sente que a gente está em perigo. Então, qualquer bicho, de qualquer espécie, quando ele sente que ele está ameaçado por um predador, ele dispara uma substância para ficar em alerta. Só que essa substância química no mundo animal, primeiro que ela dura um tempo, e aí pode existir um combate ou não. Só que o que acontece é que quando isso dura muito tempo, isso acaba destruindo toda a nossa saúde, nosso bem-estar. E, na verdade, é que a gente vai para o beleléu. O que está acontecendo muito nas companhias é pessoas com síndrome do pânico, com burnout, porque sem perceberem, elas estão inseridas num modelo de gestão que desperta o medo, a falta de confiança, a competição. Então, o que o Simon fala é que a gente tem que migrar para esse outro modelo da confiança e da cooperação, porque ele ativa outras substâncias químicas, que ele até dá o nome de substâncias químicas altruístas, que são muito legais, que são a ocitocina e a serotonina. Quer falar um pouco, Ti? Eu confesso que a parte das substâncias químicas eu falo em quase nada, mas eu posso falar. Ele fala muito da ocitocina como uma substância que ela nos ajuda e nos traz a necessidade de cooperar, e que ela é liberada no momento em que a gente realiza alguma ação de cooperação, que nos estimula a cooperar, que nos traz o senso de sociabilidade e empatia. É essa substância que é quando a gente faz alguma boa ação, ou quando a gente coopera com algum grupo, ou quando a gente se engaja em alguma ação social, ela é liberada no nosso corpo, que nos faz sentir muito bem, né? Então ele traz muito essa questão das substâncias químicas que, na verdade, quando a gente atua de uma maneira positiva em termos de liderança e a gente se sente bem, porque a gente se sente bem, né? A hora que você olha para uma equipe desenvolvendo, a hora que você olha para uma pessoa que você deu feedback e ela começa a mudar e começa a se tornar melhor, o nosso corpo tem uma forma de
retribuir isso. E é justamente a liberação das substâncias químicas, né? A ocitocina é uma delas. E a serotonina ele chama de substância química da liderança, gente, que é responsável pela sensação de orgulho quando a gente faz alguma coisa bem feita e alguém reconhece aquilo que a gente faz, tá? Ela ajuda a gente a se sentir mais forte, mais confiante. Então ele diz que as boas lideranças, a boa gestão, é a gestão que desperta, então, no seu ambiente, um ambiente que ele é muito mais saudável para o corpo físico humano, substâncias que a gente gosta de sentir, e que quando a gente sente, nós viramos mais colaborativos, nós viramos mais empáticos, a gente se conecta melhor com o outro, a gente tem mais amorosidade também nas nossas conexões, porque não é porque a gente está no meio corporativo de trabalho que a gente não precisa lidar com o outro, olhar para ele também de uma maneira mais amorosa, mais empática, enfim. E até ele diz que essas substâncias químicas, elas são mais perenes, elas duram mais tempo, porque a dopamina, que é a substância química da competição, quando você fala, vamos ver quem vai ganhar o primeiro lugar no ranking do mês. E a adrenalina também, né? Que você tem numa competição, você gasta ela muito rápido, ela te motiva por um tempo, mas ela se esvai. Quando você ativa essas substâncias químicas que ele considera as altruístas, isso permanece durante muito mais tempo no nosso organismo e dá uma sensação total de bem-estar, de equilíbrio. E ele traz a questão da dopamina, que ela é viciante, né? Então, sim, a dopamina é o do resultado a curto prazo, é o da meta atingida, né? E sempre tem alguma coisa no futuro, e ele traz muito também a questão da liberação de dopamina nas redes sociais, né? E aí eu acho que é um outro papo, mas o quanto a gente não consegue sair, ver quantos likes a gente teve, com aquele balãozinho do e-mail. Então é quase que um jogo com micro liberações de dopamina para te fazer sempre estar atrelado ou recorrendo àquela, enfim, ao celular, ao smartphone, ou às metas de curto prazo. Vocês estão vendo quando a gente falou assim, a liderança é responsável pelo ser humano? Sim, ela é super responsável pelo ser humano. Se você tem um burnout dentro da empresa, muito provavelmente você já teve, você teve uma síndrome do pânico, essa empresa tinha um ambiente que era muito ruim, que ela despertava em você um cortisol à enésima potência. Então, o líder, além de tudo, ele precisa proporcionar a criação, a formação de ambientes saudáveis. Então, quando a gente fala de círculos de segurança, esses círculos de segurança, eles são uma teoria, parece muito filosófico, mas ele é muito prático. Então, quais são as ações que, ao você promover, você vai gerar esse tipo de ambiente na sua empresa, onde as pessoas se sintam em maior colaboração, cooperação, e que se sintam também mais confiantes, gerando mais saúde, portanto, um bem-estar bem maior, mais vontade de trabalhar lá, mais felicidade, né? A gente está chegando para o final, antes das perguntas, quero te perguntar quem te inspira como líder, Ti? Putz, algumas pessoas. Dá para resumir? Dá. Eu sou fã do Richard Branson e acho que não dá para falar quem me inspira sem falar algumas frases dele, mas são rápidas. Richard Branson de novo. Richard Branson, fundador da Virgin. E líder da Virgin, né? Ele fala que você precisa ser cordial e respeitoso, fazer sempre a coisa certa e manter os seus valores em todos os momentos. Ser justo em todas as suas atitudes. O Bob Chapman, que fala que ele mede o sucesso da empresa dele pela forma como ele toca a vida das pessoas. E o James Sinegal, que fala que quando seus colaboradores estão felizes, eles são seus melhores embaixadores, que é o que você falou, né? Se você contrata boas pessoas, dê a elas os melhores empregos, os melhores trabalhos e os melhores salários. Faça delas pessoas felizes. Então, acho que Richard Branson, Bob Chapman, James Sinegal, assim como o próprio Simon Sinek, né? Que acho que não é um líder especificamente, mas é uma inspiração. São esses os caras que eu me inspiro e que eu tento beber um pouquinho desse conhecimento. Então, a gente está fechando dizendo que aqui a gestão de futuros, novos modelos de liderança, eles pedem uma premissa nova, que além de você estar ligado, obviamente, no resultado, você tem que entregar para os seus acionistas, você tem que faturar, tá tudo certo, ninguém aqui é contra o capitalismo. E nem pode, né? Senão as empresas ela vai ruir ou qualquer tipo de negócio. O resultado é ótimo. A gente acha que um dia a gente vai chegar na fase das trocas de novo, talvez já tem muito escambo, eu acho isso muito legal, um novo modelo, mas por enquanto ainda a gente está falando das organizações que precisam disso. Mas eu acho que os líderes do futuro são os líderes que, número 1, eles são muito inspiracionais. Você percebe neles uma coerência muito grande entre aquilo que eles falam e aquilo que eles fazem. E isso eu acho que uma das maiores virtudes do líder do futuro é entrar em coerência.
É porque tá cheio de empresa falando que é legal, que nós somos people first e que a gente apoia em pessoas, mas na primeira dor de barriga... O líder é o primeiro que... E acho que é importante, né? O discurso, ele só é posto à prova quando alguma situação desafiadora acontece. Na vulnerabilidade. Na vulnerabilidade, porque daí você vê esse discurso na crise de people first, que olha para as pessoas, se mantém mesmo. Ou não. Pois é. Né? Então, acho isso super importante. Acho que são algumas diretrizes muito fortes. Então, assim, os líderes do futuro, eles são os líderes inspiracionais, são os líderes que eles olham para o negócio, mas não pode esquecer nunca das pessoas. São aqueles que, por a visão do Simon Sinek, eles criam contextos de ambientes saudáveis, onde as pessoas prosperam. Prosperando lá dentro, elas também prosperam fora daquele círculo, levam para suas casas, para os seus colaboradores, para os seus clientes também esse senso de felicidade mesmo, são mais felizes. E acho que tem uma coisa do líder do futuro também, que ele começa a ser um líder quase mestre meio educacional, que ele sabe que o desenvolvimento de cada um lá dentro é muito importante, um líder que cuida disso, que ele olha para as pessoas e que bom que elas estão dentro desse meu círculo, e que dentro desse círculo eu consigo fomentar um desenvolvimento pessoal de cada uma delas. Porque pela pesquisa que a gente mostrou no começo, para as pessoas, felicidade no trabalho tem a ver com o seu próprio desenvolvimento. E tem a ver com o resultado. E tem a ver também, obviamente, com o resultado. Então tem aí algumas diretrizes. Para encerrar, antes das perguntas, a gente encerra com o pensamento do Simon Sinek também, que eu acho ele super bonito. A gente também escolheu para encerrar essa live, a gente deu várias passagens dele, que é o seguinte, ó. A liderança, a verdadeira liderança, não é um bastião daqueles que estão sentados no topo. É a responsabilidade de qualquer um que pertence ao grupo. Embora as pessoas inseridas na hierarquia formal possam ter autoridade para trabalhar em uma escala mais ampla, cada um de nós é responsável por manter forte o círculo de segurança. Precisamos começar a fazer hoje pequenas coisas para o bem dos outros, um dia de cada vez. Sejamos todos os líderes que gostaríamos de ter tido. Tchum, arrepia, né? Animal. Porque acho que só isso já é... Se a gente sempre pensar, não importa se você tem uma pessoa que coopera na sua esfera com você, se você pensar na relação que você gostaria... Pô, eu queria citar o Lao Tzu, hein? Cita, que gostaria de ter tido, já é muito legal, porque isso por empatia vai acabar dando certo. Você acha que dá de citar? Cita, Ti. Acho que tem mais uma frasezinha aí para encerrar. Cita tem um livro chamado Tao Te Ching, escrito por um filósofo. Incrível. Chamado Lao Tzu, há 2.600 anos atrás, né? Ele foi contemporâneo de Confúcio. Sim. E é um livro que ele é pautado em 81 poemas, e algumas das traduções desse livro diz que é o livro que revela a virtude do ser humano. Em algumas outras traduções, né, que é um chinês muito antigo, é o livro que revela Deus. E aí ele tem uma citação sobre a questão de liderança, né, sobre o governante, né, ele coloca como governante. Que antigamente os governantes eram os líderes, né? Se a gente pensar os grandes imperadores, os grandes governantes na história, se a gente for citar, exatamente. Né? E aí ele fala o seguinte, o poema começa assim: rios e mares demandam os vales porque procuram os lugares mais baixos. O soberano só pode governar quando seu governo brota do interior. Por isso, o verdadeiro sábio, quando quer governar, modera suas palavras e renuncia ao próprio ego. Assim, ele é um verdadeiro soberano. E o seu povo não se sente humilhado, ele governa, mas ninguém se sente governado. Todos lhe entendem de boa mente e se sentem amparados e livres. Nada dele reclamam, nada dele desejam. Incrível, né? É isso. Um tempo atrás eu fiz uma entrevista com a Darlene Dutra, que está aí também, numa matéria que eu escrevi sobre liderança holística. Eu lembrei uma coisa muito legal que tem a ver com isso, né? Quando a gente estava fazendo o nosso mochilão na Volta ao Mundo e a gente passou pelo mundo maia, que me diz muito respeito, a gente fala sobre esses líderes, né? Os antigos imperadores ou chefes de Estado, seja o que for. A gente vendo uma vez, olhando para um parque arqueológico, um sítio arqueológico, vendo uma pirâmide maia, um guia que estava com a gente, que era muito estudioso, ele comentou com a gente que aquela pirâmide, ela tinha lá em cima, tipo uma janelinha super pequenininha, depois de muitas escadas. E ele dizia que aquela pirâmide só podiam subir os líderes, os sacerdotes da época e o líder maior do clã.
E lá em cima, quando a gente subiu, hoje em dia pode subir lá, você vê que ela é como se fosse uma janela, eles chamam de ventana, né? Lá na Guatemala. Então era uma janela aberta para os 4 lados, assim. E tinha uma plataforma e essas 4 janelas. Eles falaram, olha que interessante, o líder na época, era uma mescla entre um líder político e um líder filosófico e espiritual. Ele ficava lá em cima, justamente para poder enxergar, ter uma visão ampla do todo e tomar suas decisões não só pautadas no aspecto político, mas também espiritual do que era melhor para aquele clã. E eles até falavam que muitos deles, os líderes, faziam no mundo maia, eles aumentavam o crânio, né? Eles alargavam o crânio como se a testa fosse ficar mais ampla, porque eles, no fundo, queriam tentar provocar a abertura do terceiro olho para que aqueles líderes pudessem ver além de uma visão banal. Então, o líder, que é o líder de verdade, que eu acho que é muito do que o Lao Tzu fala desses líderes, é aquele que consegue ter uma terceira visão das coisas, talvez, que é uma visão menos, talvez, só racionalista, mas também muito sensorial do que é o ser humano, qual a realidade daquilo que ele precisa e como eu vou ser o melhor possível para atender aqueles colaboradores que estão abaixo de mim. Então, eu acho aquilo muito lindo, já fez parte da história da humanidade, um líder assim, e acho muito inspirador trazer isso, que um dia, lá no plano, no mundo maia, alguém já se preocupou com isso. Então, as decisões não só pautadas aqui com a razão, mas também com uma visão mais ampla do todo e alinhando com o lado mais espiritual também. Mal isso daí. Né? Mas eu vou deixar a minha testa do jeito que ela tá, assim. Eu não vou mexer no crânio. Que a criancinha, os nobres já colocavam uma tala, amarravam na cabeça da criança antes dela formar a caixa craniana para poder gerar essa deformidade e abrir para o alargamento do terceiro olho. Pareceu capeta nessa daí. Mas enfim, vamos agora, gente, para as perguntas. Bora lá. Nossa, tem tanto comentário legal, a gente faz um arquivo depois. Live. Ó, o Caruso tá aí também, que legal. Caruzão, obrigada. Aninha Costa, que linda, Aninha. Olha, a Márcia Codeco tá aqui também, a Graça, obrigada, Graça. Tanta gente legal. E aí, Dan, perguntas? São mais selecionadas? Perguntas e comentários. É um mix, na verdade, aqui que a gente pode compartilhar. Para quem não viu o Danilo ainda, ele está aqui na produção total e foi selecionando. Respondendo os comentários aí que eu consegui, porque tá uma chuva de comentários, então eu tô dando os feedbacks aí para vocês, tá? O que der eu vou repassar aqui para eles, mas talvez eu não consiga passar tudo, porque tem bastante coisa. Então agradeço a todos que deixaram esses comentários. Depois da live, quiserem mandar mensagens para a gente, estamos aí para responder vocês, tá bom? Então vamos lá. Achei legal uma colocação da Márcia Codeco agora há pouco. Ela falou assim, ó, a inovação da gestão está diretamente relacionada à gestão horizontal e com o ser humano ao centro. Que lindo. Então, super. Aí gestão horizontal com o ser humano ao centro. A Camila Sandoval da Costa falou assim, o seguinte, o líder não pode ter receio de mudar a direção do seu barco buscando relações mais salutares. Que lindo. É o que não está escrito em pedra, né? O líder, ele erra e ele tem que ter a humildade de corrigir. Roberto Caruso deixou o seguinte comentário, líderes do futuro são os que, ao serem lembrados no dia a dia, sejam a ponte direta da conexão da pessoa consigo mesmo. Que legal. Filosófico, hein? Filosófico. Mas é o tal do líder espiritual. Que, aliás, por isso que a Mindfulness está super em moda em todas as empresas, porque todo mundo chegou à conclusão que você precisa mesmo ter uma conexão com o seu interior para poder liderar melhor. Os líderes estão usando muito dos artifícios de espiritualidade para conseguir encontrar um centro e uma coerência. E tem a ver com o que a Adriana Duque também, querida, deixou aqui para a gente. Ó, ela falou o seguinte, quer ver? O líder precisa se conhecer. Quanto maior o autoconhecimento, mais ele desenvolve uma boa liderança. O líder vai se deparar com estilos diferentes. O autoconhecimento é uma chave que se abre por dentro. Por isso, a humanização é importante. O amor gera ações de respeito. Bom, a gente falou, acho que um pouco lá, né? Sim. Não dá para você liderar outras pessoas se você não consegue liderar a si próprio. Sim, totalmente. O autoconhecimento é isso. Nessa matéria que eu fiz com a Darlene Dutra, que está aqui também, que é sobre liderança holística, já uma liderança orientada para o novo mundo, está lá no blog que te motiva da Exame, ela é super legal de ler. Ela fala muito sobre essas técnicas também, a gente fala, e tem essa passagem do mundo maia, de quanto a gente precisa se reconectar primeiro para poder encontrar o nosso centro primeiro, para depois conseguir coordenar os outros, né? Senão fica incoerente mesmo. Então, a Patrícia Oliveira falou o seguinte, ó, liderar é inspirar equipes.
Como fazer isso e se manter inspirado, levando em conta que é uma tarefa nada fácil quando se tem uma equipe grande? E aí? Paty Oliveira foi da minha equipe. Patinha. Quer responder? Quer fazer uma colocação, Ti? Eu acho que se manter inspirado vai muito... Eu me inspiro com a minha equipe toda vez que eu percebo que a gente está fazendo um bom trabalho, não só do ponto de vista de resultado, mas de gestão de pessoas. Toda vez que você vê alguém superar um desafio, esse alguém te inspira a continuar fazendo o seu melhor para motivar essas pessoas a desenvolverem o melhor nelas. E, obviamente, se manter inspirado faz de você estar em contato com pessoas que vão tentar te direcionar. E as pessoas não necessariamente vão estar do seu lado, mas talvez as referências e as atitudes, né, como quem me inspira, o Simon Sinek e o Richard Branson, então, ter contato com esses conceitos e esses métodos de liderança também te inspira, né? E ter o contato e aplicá-los e ver o retorno dessa aplicabilidade dentro da sua equipe é o que continua te motivando a fazer melhor e mais, né? Muito legal. Respondeu, Paty? Gente, muito legal, mais uma vez a gente colocando que essa é a nossa primeira live, a primeira live que a gente, digamos, coordena, porque eu já tinha participado de outras que eu fui só entrevistada, é muito difícil ficar aqui falando com o computador, tendo todos vocês aí do outro lado sem a gente poder ver, mas até que estou achando bem interessante. A gente não fez uma grande divulgação, talvez até por um pouco de medo nosso, né, de nunca ter usado a ferramenta. Mas se vocês gostaram também, escrevam para a gente, porque se vocês acham que ela pode ser útil para outras pessoas, a gente pode refazer essa live, marcar um encontro presencial para a gente fazer uma roda de conversa. A gente pode levar esse assunto para dentro da sua corporação, para dentro da sua empresa, através de um workshop, de uma palestra, de uma roda de conversa. E se você quer também receber, a gente não enche o saco mandando e-mail. Humans Can Fly não lota a caixa de ninguém. A gente manda poucos textos pontuais ou informações sobre alguns cursos. Se você quer receber alguns textos que a gente escreve sobre livros que a gente leu, teorias, pesquisas e tal, manda e-mail para a gente que a gente bota vocês no nosso mailing, tá? É legal porque a gente está já com a cabeça muito orientada para o novo mundo e a gente está lendo muitos autores, fazendo muitas pesquisas de pessoas que estão também com essa orientação, tá? Então pode ser muito legal. Sem nunca esquecer da nossa tradição, das raízes que a gente veio e da nossa ancestralidade que a gente gosta muito, das civilizações que já passaram e trouxeram conteúdo pra gente. E é isso. Então, se gostou, compartilhe esse conteúdo, né? Vai dar para compartilhar? Como que vai ser não depois? Sei. A gente vai... Não sei. Não, a gente não sabe ainda. A gente vai desligar e vai ver o que nós vamos fazer. E aí a gente pode pegar os principais comentários também, as principais colocações e fazer um arquivinho para a gente compartilhar com todo mundo. Mas o grande Danilo, produção hoje... Tem mais alguma coisa? Teve uma pergunta que a gente não respondeu de alguém também do começo. Tiveram várias perguntas. Várias perguntas. Vai, Danilo. Uma que você falou no começo. Acho que era da Tatiana. Deixa eu ver aqui as do começo. Que era muito legal dos millennials, eu acho. Cadê? Ih, tem tantas, nem sei mais agora. Gente, agora. Tava lá no começo. Tem uma... Essa é uma outra da Tatiana. Eu posso buscar lá e já mostrar para vocês. Tá. Tem uma curta da Sabina, mas é poderosa. Liderança é algo que se aprende? Acho que vocês falaram bem legal. sobre isso de certa forma, mas essa pergunta direta é interessante. Eu acho que depende. Tipo... Sabina, você mandou essa pergunta, a gente vai enrolar mais ela. Depende. Eu acho que se você não é um bom ser humano, você não aprende liderança. Eu acho que para você conseguir aprender e treinar liderança, parte da premissa de você ser um bom ser humano. Porque senão, na verdade, você não aprende liderança. Você aprende técnicas de influenciar e persuadir pessoas, mas não necessariamente liderança. Então, se você é um bom ser humano, você desenvolve liderança. Você não precisa nascer sabendo. Mas, para ser um bom líder, primeiro você precisa ser uma boa pessoa. Adorei. E existe também, como a gente falou no começo, existem, né, os soft skills, que são os skills do futuro, que já estão sendo muito falados, diferentes dos skills das competências técnicas que as pessoas têm. Os líderes do futuro, do passado tinham muitas competências técnicas, por exemplo, voltada para o financeiro, voltada para negócios, enfim. Os novos não, eles precisam de skills que são muito mais humanos, e isso você pode, com um custo, aprender. Aprender a se relacionar através da empatia, a aprender a diplomacia, uma boa comunicação, enfim.
Então é legal, a gente faz depois um live sobre soft skills, que pode ser muito bom, que são skills que vão ajudar os líderes do futuro. Mas acho que tá bom, tá todo mundo já com fome, eu acho, a gente já estourou do tempo para variar. São 9 horas da noite, mas a gente gostaria de agradecer muito a participação de todos aí. Valeu, pessoal. Teve muito comentário incrível. Verônica, você aí também, Andréa Sanches, olha que legal. A gente está vendo aqui, a gente está com atraso aqui. Olha, o Francisco Martinez também, obrigada, que legal. Muita gente bacana. A gente agradece muito a presença de vocês e a participação nessa nossa primeira live. Acho que é um modelo que funciona. Acho que segunda-feira é um bom dia, depois todo mundo fala se gostou. E a gente espera trazer mais conteúdos para vocês. A ideia também de compartilhar o Simon Sinek foi, hoje é difícil alguém que tenha tempo de ler um livro inteiro, um livro de seja o que for. E acho que aqueles que têm conseguiram ler, conseguiram pegar os insights principais, por que não compartilhar em uma live, né? É um livro incrível. Esse é um livro incrível, a gente indica muito. Vou pegar ele de novo para terminar com ele. Precisa ler. Agradecer ao Simon Sinek também por todo o conteúdo compartilhado, toda a pesquisa, é um livro grosso, ele fez muita pesquisa para escrever. Será que ele vai ver essa nossa live? Não sei, mas eu sou grata a ele, seja lá onde ele estiver. Se um dia você vier para o Brasil, se ele vier para o Brasil, gente, a gente vai lá assistir ele. A gente monta um grupo para ver o Simon Sinek, fechado? Então é isso, vamos terminando? É isso, Ô, Nani! A Nani foi da minha Não equipe. acaba, não, por favor. Nani, mas até que horas a gente vai ficar aqui? Será que ela chegou agora? Nani, já deu 1h40 faz da tempo, gente. Ela tá aqui faz tempo. Você não cansou de ouvir a gente ainda, Nani? Tá cansativo, gente? Eu legal. cansei de me ouvir já. Eu também cansei de te ouvir já, Thiago. Não, gente, vamos parando por aqui de verdade. Mas a gente vai trazer outras lives. Se você gostou, fala que você gostou muito, que você gostaria que outras pessoas vissem isso. Quem sabe a gente promove a mesma mais uma vez e também traz novos conteúdos. É isso aí. Isso? Fechado. Manda os e-mails para a gente compartilhar coisa legal com vocês. Muito obrigada. Boa semana para todos e sejamos todos os líderes que a gente gostaria de ter. Certo? Valeu, Obrigada. gente. Valeu, Obrigado. gente. Valeu demais. Obrigada para todo mundo.